O senhor está Opa, mutado. sem som. Está mutado, professor. Desculpe, pessoal. Vocês acabaram de ver aqui os vídeos do juiz Frank Caprio, que muitos de vocês colocaram aqui no chat que já tinham assistido, né, esses vídeos, porque viralizaram e sempre mostram um pouco assim o lado mais empático, né, de humanidade desse magistrado, né? Então não é aquele magistrado que apenas vê a necessidade de punição, mas trabalha inclusive com a construção da decisão justa, né? E o que é mais curioso em relação a esses julgamentos, eu coloquei inclusive o link, né? Vocês pediram, eu coloquei aqui o link no chat também, desses dois vídeos especificamente, mas vocês podem encontrar vários outros. Basta colocar Frank Caprio e aí vão encontrar aí vários vídeos no YouTube. É que a decisão dele contraria um ato normativo que embasa uma punição a essas pessoas. No primeiro caso, uma mulher a quem foi aplicada uma pena de multa, né, por uma infração de trânsito, e ela tenta justificar pelo fato de que, naquela situação específica, ela estava atrás de uma remuneração, né, de um auxílio, porque teve o seu filho assassinado, e ele se comoveu com aquela situação da mãe que perdeu o filho assassinado, e em razão da procura de uma assistência a partir dessa morte, desse infortúnio, ela teve o carro multado, né? Teve aplicado contra ela uma multa. No segundo caso, ele convoca a filha da suposta infratora para que ela participe, né, desse julgamento, colocando pontos de vista, né, colocando argumentos, mas veja que a criança ela resiste à tentação natural de qualquer um de que aquele ato não precisaria ter qualquer punição, né? Então, ela revidou a ideia de que a sua mãe fosse sair ilesa daquela infração de trânsito, certo? Estacionamento irregular. Então, com isso, a gente vê que a equity, né, o exercício do julgamento, que leva em consideração o justo no caso concreto, ele tem ampla aplicação no sistema do common law, no sistema norte-americano, pelo menos que a gente vê com mais facilidade, né, com mais frequência nos nossos filmes e séries, né? É claro, e é preciso fazer também essa outra ponderação, que a equidade, o equity, não é cabível em todo julgamento, certo? Então, vamos supor, num crime de homicídio, o juiz pode ser fofinho, vamos ver aqui, você matou, mas não quis matar mesmo, né? Você passou por uma fase ruim. Não é a equidade não se aplica com a mesma liberdade que se aplica aqui nesse caso. Mas vejam que o plea bargain, que é utilizado nos Estados Unidos, né, a barganha que é feita entre acusado e Ministério Público para a aplicação de uma sanção penal, vocês devem também ter visto isso em muitos filmes e séries, em que um criminoso comete um crime e, em troca do reconhecimento de que ele cometeu esse crime, a pena, que poderia chegar a 40, 50 anos, ele reduz para 20. Entendeu? Então, para ele é um bom negócio porque ele sabe que vai ser condenado. Ou ele imagina que vai ser condenado e se livra do custo de um processo penal, que é muito alto. Percentualmente, muito poucos processos criminais nos Estados Unidos terminam sendo julgados, né? E muitos deles, eles exigem um investimento por parte do acusado. E aí, eu só me lembro de um caso de uma série que é fenomenal, já devo ter falado aqui para vocês, que está no Netflix, que é The Staircase. É uma série documental que retrata desde as primeiras investigações de determinado
determinada ocorrência até o julgamento e execução dessa pena, certo? Então é muito interessante para a gente ver os gargalos, as falhas, os problemas dos julgamentos criminais e como esses julgamentos podem ser conduzidos tendenciosamente, né? Como ainda bem que aqui no Brasil isso não acontece, né? Pelos órgãos acusadores que muitas vezes só perseguem uma aclamação pública, né? Um sentimento de vitória diante daquele fato criminoso e termina abrindo mão de alguns cuidados, né, que são imprescindíveis à própria realização da democracia, certo? Então, essa é a equity, né, a maleabilidade que a gente falou para os julgamentos, certo? Alguma consideração sobre esses julgamentos, pessoal, ou sobre esses vídeos, ou sobre a equidade de uma forma geral? Tranquilo? Ok. Aí, pessoal, a gente precisa falar sobre a Magna Carta. A Magna Carta lá do século XIII, 1215, o que é que ela representou, né? Primeiro, a Magna Carta não se confunde com Carta Magna. Carta Magna geralmente é uma expressão que é utilizada para representar a Constituição. A Magna Carta é apontada por muitos como um precursor, uma ideia embrionária de uma Constituição, de fato, de alguma maneira, vai representar isso mesmo, mas não é uma Constituição como a gente vê, por exemplo, na Constituição norte-americana, que o grupo vai falar daqui a pouquinho, certo? A Magna Carta vai surgir justamente a partir da insatisfação de senhores feudais, de nobres da Inglaterra, em face do intervencionismo do rei ou da sua jurisdição nos assuntos que lhes diziam respeito ou que interessavam a eles, certo? Então, os senhores feudais aproveitaram uma relativa fragilidade do monarca, um monarca especificamente, o rei João Sem Terra, certo? Para colocá-lo na parede e pressionar para que ele assumisse um compromisso de não se intrometer em demasia nos assuntos tipicamente afetos a esses ramos sociais, né, da Inglaterra. Aqui é um texto como original, né? Então, obviamente, está aqui colocado, mas não precisa vocês entenderem. Mas uma outra representação muito curiosa, né, da Magna Carta, ou pelo menos desse período, a gente pode ver aqui na representação do Robin Hood, né? E o Robin Hood, né, que até chamam muito agora o Fluminense de Robin Hood, né, que ele consegue ganhar os jogos contra times da ponta e termina perdendo dos times mais fracos. Ele tira dos ricos para dar aos pobres, né? E nessa animação da Disney, a gente pode nem perceber tanto, mas existem algumas representações importantes para que a gente possa compreender esse período. A gente tem, por exemplo, o rei João, né? Esse que é colocado como um bobo, tá? Um bobo que só tem interesse em aumentar impostos. E aqui vocês têm representado o xerife de Nottingham, eu acho, que faz com que esses impostos efetivamente sejam cobrados e sejam honrados por toda a população. Então, no desenho, na animação, a gente vê as pessoas não tendo de onde tirar o dinheiro que vai pagar como taxa, como tributo ao rei, mas mesmo assim o rei
faz questão, veja que ele está com toda a parafernália, né? Uma coroa enorme, cravejada de pedras preciosas, nos dedos das mãos também, várias pedras preciosas outras, né? Então, o rei preocupado com a riqueza. Mas esse mesmo rei, ele vai despertar uma insatisfação popular, porque o povo se identificava com o rei Ricardo, né? Esse Ricardo Coração do Leão que vocês veem aqui, junto de Frei Tuck, que mostra também a grande influência, né, da igreja em relação ao domínio, em relação ao exercício do poder político. E vai ver também, por outro lado, que questões de direito, especificamente nesse caso as questões tributárias, podem fazer com que alguns marcos jurídicos terminem por acontecer, terminem por se manifestar. Esse foi o caso da Magna Carta, né? A Magna Carta, ela basicamente, ela determinou que a vontade do rei deveria se submeter à lei. E vejam, isso eu estou falando num regramento, né, numa ordem do século XIII. Se vocês se lembrarem da linha do tempo, da história, vocês devem associar essa submissão da vontade do rei à lei como um ganho, né, como uma conquista apenas posterior às revoluções liberais, né, ao iluminismo em si, muito mais recente, não é verdade? Porque se a gente observar, por exemplo, a história da monarquia francesa, o rei Luís XIV tinha sua frase célebre, né, sinalizando a insubmissão da vontade do rei à lei. Até porque a lei não tinha o mesmo destaque que ela veio a ter depois, por exemplo, com o Código de Napoleão. Então, quando ele dizia que o Estado sou eu, se demonstrava de forma muito nítida que a sua vontade, os seus desejos, os seus interesses não se submetiam à lei. Não se submetiam a qualquer limite, certo? A nossa Constituição imperial dizia que o imperador brasileiro não era irresponsável em relação aos seus atos, né? Então, vejam, portanto, que pioneirismo da Magna Carta, ao estabelecer em 1215 restrições. Não era a qualquer pessoa, não. Era a ação do rei da Inglaterra, certo? Então, vejam como foi marcante. Aqui a gente também vai encontrar uma origem, mesmo que embrionária, do constitucionalismo. Nós não temos na Magna Carta uma Constituição, efetivamente, como a gente vai ter construído na Constituição norte-americana. Mas aqui eu tenho a ideia, como vocês podem ver aqui, de um pacto que vai dar conformação ao Estado, às relações de poder, aos direitos, né? Então, a Magna Carta de 1215 começa assim: João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia, Aquitânia, conde de Anjou, aos seus arcebispos, bispos, abades, condes, barões, juízes, ou seja, os nobres e o clero, né? Os sheriffs, né? Que a gente vê aqui representado pelo sheriff de Nottingham, os sheriffs, prebostes, ministros, a todos os seus bailios, súditos fiéis, saudações. Saibam que nós, por respeito a Deus, a salvação da nossa alma, de todos os nossos ancestrais, herdeiros, para a honra de Deus, assim por diante. Certo? Então, é nesse texto que se sinaliza, que se identifica uma certa pactuação entre os detentores de poder econômico e político para a conformação, a construção da imagem do Estado, certo? Então, de forma embrionária, a gente vai ter aí a origem do constitucionalismo, ok?
E antes de passar a palavra para o Matheus, eu vou falar também sobre um outro instituto importante dentro do sistema do Common Law, que é o instituto do júri, ou jury, né? Como vocês veem aqui. O jury, ele é tão importante, pessoal, porque ele vai substituir o sistema das provas com base em ordalhas, né? Alguém sabe o que é ordalha ou as provas divinas? Durante muito tempo, durante a Idade Média e mesmo após a Idade Média, o sistema de provas de um julgamento era desenvolvido a partir de muito misticismo, certo? A gente já falou aqui, a gente já falou lá na introdução das provas tarifárias. Então, para condenar alguém a determinada pena, por exemplo, para condenar alguém por morte, à morte, é preciso que eu tenha uma confissão e 2 testemunhos, ou um documento e uma confissão e um testemunho. Então, as provas tinham tarifação, elas não valiam pelo que elas podiam, o seu conteúdo influenciar o julgamento, não. Elas valiam com um valor, elas tinham um valor objetivo, né? E as ordalhas eram provas divinas que reclamavam a intervenção de Deus para alumiar a mente do julgador, certo? Então, por exemplo, quando a gente diz assim, por fulana não bota a mão no fogo, não. É uma reminiscência dessa prova divina. O que é que se fazia, pessoal? Bom, e você está sendo acusado de roubo. E a gente não tem outro testemunho, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a sua mão e botar aqui sobre esse fogo. Se a sua mão não queimar, é porque Deus interveio e veio salvar a sua inocência. Mas se queimar, meu amigo, é porque realmente você não é merecedor da compaixão divina e, portanto, de fato, você é culpado, né? Então, são absurdos como esse, a tortura, né? Então, todo tipo de prática dessa natureza existia até então. E o júri, ele vai instituir algo diverso. Você tem que convencer algumas pessoas que são incumbidas a lei de proceder àquele julgamento de que os seus argumentos, a sua visão sobre as provas, ela é tendente à condenação ou absolvição de alguém que esteja sujeito ao julgamento, certo? Então, vejam como é importante, pessoal. Eu abandono o sistema de provas divinas e reclamo a instituição de um sistema que vá analisar, avaliar efetivamente as provas pelo seu conteúdo, certo? E esse marco no sistema do Common Law é tão importante que hoje a gente tem, por exemplo, o Tribunal do Júri aqui no país, específico para apurar os crimes dolosos contra a vida. Não, pessoal. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu tenho o júri para questões, inclusive, cíveis. Para questões criminais mais simples, né? Então, assim, há uma aceitação muito maior dentro desse sistema. E vejam, a importância é tão grande que esse instituto constou da 7ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Vejam, nos processos de direito consuetudinário, quando o valor da causa exceder $20, será garantido direito de julgamento por júri, cuja decisão não poderá ser revista por qualquer tribunal dos Estados Unidos, senão de acordo com as regras do direito costumeiro. Certo? Tranquilo? Bem compreendido? O que a gente vai ver, assim, como conclusão do sistema do Common Law inglês? É que o direito nesse sistema ele não é construído para ser um edifício lógico e sistemático, para ser um todo lógico e sistemático, como depois se apregoou acontecer com a legislação, né? Mas com a preocupação de resolver questões concretas, tá certo? Então, veja,
Aqui, no sistema do Common Law, eu revelo com muito mais facilidade o verdadeiro destino ou a verdadeira função do direito, que é a resolução de conflitos. Não é a ideia do direito à ordenação, não é a ideia do direito como fruto de uma racionalidade que a gente vê que nem sempre acontece, certo? Tranquilo? Bom, não sou eu que falarei sobre a Revolução Americana do Direito, mas o grupo 1, com o representante Matheus, que vai nos falar agora sobre a Constituição norte-americana. Matheus, pode começar. Oi, boa noite. Está me escutando, professor? Sim, está ótimo. Sim, vamos lá. Meu grupo ficou com a Constituição norte-americana, né? E eu vou ser bem breve sobre... assim como... Vamos lá. Assim como toda luta por independência, né? A formulação da Constituição dos Estados Unidos, ela foi elaborada a partir da busca pela liberdade política, social e principalmente econômica, né? As causas dessa revolução foi justamente o aumento do controle colonial e os novos impostos, né? Justamente isso. O pessoal começou a se revoltar com os absurdos que eram cobrados para ele, né? E aí começou a gerar essa revolução. A Constituição Americana ela foi aprovada no ano de 1787 e até hoje é a carta magna do país. Ela é crucial para entender os princípios fundamentais da sociedade norte-americana, né? E os debates acerca dessa Constituição, ela teve uma certa influência das ideologias inglesas, do Country Club, que incentivavam os cidadãos a defender seus princípios. Defendiam a ideia da autonomia do indivíduo e a capacidade da autodefesa. A Constituição americana também ela revolucionou bastante em algumas práticas aceitas há bastante tempo lá na América, que no caso foi tipo a escravidão, desde os anos acho, 1500, se eu não me engano, e já perpetuava por lá. E, além disso, também trouxe com ela a permissão para o voto feminino, né? Que deu o direito das mulheres poder escolher seus representantes. Pode passar no vídeo aí. Passando mais um. Só um minuto. Pode passar. Show. O sistema da Constituição dos Estados Unidos ela foi dividida em 3 poderes, né? Tripartição de poderes. No caso, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Onde os cidadãos, os eleitores, no caso, né? Elegem o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados. E os cidadãos elegem os chamados aqui de grandes eleitores, que a gente conhece como os delegados. E os delegados, eles elegem o presidente dos Estados Unidos. E, aqui como no Brasil, né, o presidente nomeia o pessoal do Supremo. Igualmente aqui no Brasil. Pode passar. Bom, a influência que a Constituição americana teve, basicamente, na Constituição do Brasil, foi basicamente no federalismo, com a forma de governo e a tripartição dos poderes entre legislativo, judiciário e executivo. E também no controle difuso da constitucionalidade das leis, que é o judicial law, que seria uma forma do judiciário poder rever atos do executivo, no caso, colocou a Constituição como suprema e a nulidade das leis que contrariem a Constituição, e o judiciário, no caso, seria o intérprete final da Constituição. E basicamente isso. Pode passar. Pode passar. E é isso. Aí é como foi visto em 1981. No caso, foi aqui no Brasil, a galera meio que revoltada. E é isso aí.
Concluí já minha apresentação, bem breve, bem básica. Bem isso. Se alguém do grupo quiser falar alguma coisa, comentar algo. Professor, vou só Ok, complementar o Matheus. que o. Pois não. Ah, desculpa. Tem oito minutos. Pode falar? Pode, Maria. Tá. Só complementar um pouco o que o Matheus falou em relação à construção da. O que é que o Brasil tem a ver com isso? Enfim, a Constituição de 81, ela foi a primeira Constituição logo após a queda do Império. Então, ela foi a primeira Constituição republicana que a gente vai poder, enfim, ver. E a influência dela é que, eu não sei se as pessoas nem sabem, mas a velha República ela teve forte e direta influência do governo americano por justamente ter muita base militar, ter alguns elementos liberais, e isso, além disso tudo, foi muito interessante, e um fato, pelo menos eu, enquanto historiadora, acho muito interessante, é que essa foi a primeira Constituição que houve a mudança de capital. Então, as pessoas escolheram, na verdade, os republicanos escolheram tirar a capital do Rio para colocar em um ponto mais distante, que era onde, se eu não me engano, onde é o Museu Nacional que pegou fogo, justamente para evitar algum tipo de rebelião para a volta da monarquia. Então, além de ser uma Constituição com influência liberal e esse tipo de etc., esse tipo de respaldo, também foi uma Constituição que não previu, mas que teve uma preocupação maior para que velhos hábitos com a queda do Império não retornassem. E aqui eu coloquei porque achei uma coisa muito, 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 muito interessante, que foi como se deu essa queda e como se deu essa construção de uma nova, da Constituição liberal no Brasil. Quando a gente fala, não sei, também é um ponto muito interessante, o conceito de bestialização, que se eu não me engano, o senhor já falou sobre isso aqui, de que é quando existe uma movimentação que deveria ser vista de uma outra perspectiva pela população, mas por, enfim, razões sociais, políticas, não são. E o Diário de Notícias, no período, foi onde teve essa maior disseminação de como se deu esse trabalho constituinte. E aqui, eu acho muito interessante a gente falar também sobre como foi visto em charge, etc., porque é onde eu acredito que tem a maior liberdade para você ver como o povo vê aquilo. E eu não sei se dá para ver o meu. Ai, volta, calma. Essa charge aqui, eu queria chamar muita atenção para ela, porque é exatamente o que se deu naquele período dentro do Brasil. Estava tendo nova Constituição, estava tendo, pelo menos naquele período, uma mudança que deveria ser significativa e foi historicamente, mas que as pessoas não viam dessa forma. Deixa eu só botar isso daqui. E uma citação do Aristides Lobo, que é um dos principais nomes já do jornalismo, ele falou que o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o significado. Muitos acreditavam que estariam vendo uma parada militar, e é justamente isso, é toda uma mudança que não foi seguida pela sua população, e para a gente ver que a Constituição que deveria ser para o povo sequer foi debatida ou, de fato, construída pelo povo como um todo. E eu acho que dá para finalizar com isso. Perfeito, Maria. Nelson perguntou aqui, Aristides Lobo, né? Aristides, né? Vamos evitar polêmicas aqui com esse Aristides. Vitor, põe não, Vitor. Primeiro, parabenizar o grupo, né? Apresentação muito, muito boa, muito bem feita, né? Com pontos bem claros sobre. E agora, uma coisa que eu amei mesmo foi realmente a correlação com a Constituição Brasileira de 1891. Eu achei muito boa, porque realmente, né, a gente vê a clara inspiração que há entre a Constituição americana e a Constituição brasileira. Então, a relação entre a história do direito no geral para a história do direito brasileiro foi muito boa. Então, até as curiosidades, né, de que mudaram a capital, tem até o fato de que essa Constituição foi o que trouxe a bandeira brasileira idêntica à bandeira dos Estados Unidos, né, mudando, obviamente, as cores e a quantidade de estrelas. E a bandeira durou só 4 dias. Né? 4 dias depois, a bandeira mudou e virou a bandeira atual. Né? Inclusive, nossa, desculpa, Vitor. Inclusive, a Constituição também foi colocada como Estados Unidos e o Brasil, né? Então, mais uma. Isso. É bem alinhado também, né, com, por exemplo, o caso do México. Né? O México até hoje é Estados Unidos mexicanos. O Brasil, ele era Estados Unidos do Brasil e apenas, né, posteriormente, que virou República Federativa do Brasil, se não me engano, no começo dos anos 30. Então, é muito boa a apresentação de vocês, essa correlação assim com
Acho que o professor vai apontar mais sobre isso, mas eu realmente gostaria de elogiar essa correlação com o direito brasileiro. Eu também assino embaixo aqui do reconhecimento que Vitor faz do trabalho de vocês. Queria só que vocês complementassem, tem 3 minutos aí dentro do tempo de vocês, em relação ao contexto histórico em que essa Constituição foi elaborada, né? Alguns detalhes sobre como é que ela foi pensada, o que é que pesou para a construção de um texto final que tivesse as características que foram depois consolidadas nesse texto da Constituição de 1787, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Sim, como o Matheus falou um pouco mais rápido, como, enfim, toda revolução ela é pautada em busca de liberdade, por insatisfação pelo que, enfim, estava acontecendo. Eu tinha colocado, mas eu não vou espelhar de novo, tá, professor? Desculpa, eu vou sair aqui. Foi conseguinte, digamos, que por uma série de leis, por uma série de conflitos, a partir da Guerra dos 7 Anos, que foi quando as monarquias europeias estavam ali lidando com conflitos, que a Inglaterra acabou saindo vitoriosa, mas ela acabou saindo muito endividada, então as colônias acabaram sendo elevadas a colônias de exploração. Então, uma série de leis, não é leis, mas vou botar entre aspas porque eu esqueci a palavra, mas uma série de medidas, uma série de medidas que colocavam a colônia como, digamos que ela saía no prejuízo e acarretava no enriquecimento da Inglaterra. Mas isso não, obviamente, não satisfez a elite local, não conseguiu. Nossa, eu tentava aqui agora. Nossa, eu vou ter que espelhar de novo, tá, professor? Desculpa. Pode fazer isso. Tá aqui. Tela inteira. Eita, calma. Pronto. Aí. Aqui. Foi a partir dessa nova, como eu falei, dessa Guerra dos 100 Anos e com toda, enfim, dívidas, etc., novos impostos para as colônias de Inglaterra, elas foram criados. E a das principais que a gente pode citar aqui pronto, essa lei do chá, que colocava que todos os chá da colônia ela fosse vendida para a metrópole. Só que isso, não, mentira, para índias continentais, isso para a companhia. Só que isso acabava que o pessoal da metrópole, da colônia, não saía, enfim, vitorioso. E foi aí que teve essa festa do chá de Boston, que foi quando, não sei se foi 3.000 unidades ou 30, foi um valor mais ou menos desse tipo, foram jogados no porto. Então, com essa revolta, acarretou em uma repressão ainda maior, que acarretou na Lei dos Intoleráveis, que essa Lei dos Intoleráveis acarretou em um congresso daqui da Filadélfia, que foi justamente para reavaliar essa relação que tinha entre a colônia e a Inglaterra. Só que com esse congresso acarretou numa outra repressão ainda maior, que o Congresso Continental II, que foi a partir daí que eles começaram a, de fato, parar, pensar e construir essa Declaração da Independência. Então, foi uma bola de neve de violência e de leis e de imposto e de repressão, e, enfim, que culminou nessa Declaração da Independência. Então, eu acho que mais ou menos isso que o senhor estava pedindo. Passou da hora. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Obrigado, Maria. Alguém mais quer fazer algum comentário, sendo do grupo ou não? Só comentar também, né? Agora que ela falou do contexto histórico também, né? E também porque eu perdi a parte do começo, quando eu fui pegar água para mim agora, de como realmente se distinguem, né, os momentos históricos tanto da Constituição americana como da Constituição brasileira de 1891. Né, de como realmente, mesmo com uma mentalidade tão parecida, de como os contextos foram total e completamente diferentes. Então, eu gostei muito desse fator de terem feito um meio que espelhamento mesmo entre a realidade americana e a realidade brasileira. Ô, Vitor, só para complementar rapidão, desculpa, eu tô falando muito, tá, professor?
Inclusive, é muito interessante, porque quando estava rolando essa declaração da independência, a França, que tinha acabado de vir de uma Revolução Francesa, justamente desse viés liberal, foi lá e apoiou, e quando houve essa proclamação da República no Brasil, os Estados Unidos veio e fez o papel da França dentro dessa construção da nova república. Então, assim, é muito legal você ver dentro do contexto histórico, como você mesmo falou, que sempre vai ter um pé ou algo semelhante. Então, é um negócio legal também. Perfeito. Tá ótimo. Parabéns ao grupo, né, que iniciou essa sequência de apresentações. A próxima terça-feira a gente vai fazer o seguinte: eu vou complementar algumas informações sobre a Revolução Americana e o direito norte-americano dentro desse estudo do Common Law e iniciar já as grandes codificações, de modo que o grupo 2 já possa também fazer a sua apresentação. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Ok, então vou fazer aqui a interrupção da gravação.